Então, irmãos, queremos nesta manhã, de uma maneira bem diferente daquela que estamos acostumados, trabalhar a lição da Escola Bíblica Dominical para esse tema, o da revista Apatia e Esfriamento, sua igreja precisa de revitalização. A lição número 8, revitalizando a nossa vida de oração, baseada no texto que os irmãos leram ontem, pelo arquivo que enviamos, o vídeo que enviamos, Mateus 6, 5 a 14. E a partir dessa leitura que fizemos ontem, então a gente pode adentrar para recordar um pouquinho o que já foi estudado, né? O nosso versículo-chave, que vai permanecer o mesmo para que você, se possível, memorize. O versículo 6, Mateus 6,6, que diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, rapidamente relembrando, nós vimos na introdução a respeito da vida cristã, ou vida que uma das suas facetas é a oração. Ela vai ter praticamente, podemos chamar de duas escolhas. A primeira escolha é viver uma vida de oração estática, ou seja, a oração não tem importância, a oração não é valorizada, consequentemente a vida fica numa mesmice. Então, vida estática é vida que não se desenvolve, é vida que não tem crescimento, uma vida que vai definhando. A vida dinâmica ou não estática, a vida cristã dinâmica ou não estática, na aula passada nós lembramos dos 5 solas. Sola fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Sola Escritura, somente a palavra. Sola Christus, somente Cristo. E soli Deo Glória, somente a Deus a glória. A lição então procura dar um pouco mais de base de análise, de avaliação, de autoconfrontação para essa vida cristã que precisa ser renovada ou revitalizada através da oração, trazendo mais uma vez, podemos dizer, um estilo de vida que você escolhe a cada dia que Deus te dá. Ou você vai ter uma vida de fervor espiritual, ou terás uma vida de frieza espiritual. E a imagem que deixamos para os irmãos, depois nós vamos reenviar para todos os irmãos que estão na EBD de adultos da Igreja Batista da Fé, as consequências do esfriamento espiritual. Por um lado, é um viver com disfarces, máscaras evangélicas, vivendo uma mentira, e praticamente no mundo de hoje, essa frase até é convergente para como muitos veem os seguidores de Cristo, um fariseu gospel. Então, uma vida que efetivamente não tem a marca de Cristo, o amor de Cristo, a fidelidade de Cristo. Ele é o nosso modelo. Consequentemente, um segundo aspecto, né, da frieza espiritual seria ter uma vida dupla. Quando está com irmãos em Cristo, vive de uma maneira. Quando está longe desse convívio cristão, vive de outra, né? Então, por um momento ou por um tempo, vive
entre aspas, o cristianismo. Mas, talvez em momentos maiores, porque temos um tempo maior sem estar em comunhão, entrega-se ao pecado, consequentemente, alguém disse, volta para o mundo. No louvor bem antigo que ele diz, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. É algo que é um propósito. Porque deixar de seguir a Cristo, deixar de andar no caminho estreito, traz um terceiro aspecto da frieza espiritual. A pessoa se torna deprimida espiritualmente. Tem vontade de se autodestruir, outras vezes de destruir a outros, seus próximos. Então, como é importante, seja líder ou não seja líder, se estiver enfrentando essa situação, busque ajuda. O mundo cria diferentes maneiras para que as pessoas busquem ajuda. Busque ajuda de um irmão, de uma irmã em Cristo. Busque ajuda da palavra. Eu sei que é difícil ler a palavra quando você está numa situação como esta. Então busque alguém, compartilhe. Seu pastor, seu professor de EBD. Às vezes na sua própria casa você tem alguém ali junto contigo. Procure ajuda. A vida cristã, que nesse texto de Mateus 6 traz para nós a partir do versículo de número 9 até o verso 15, que nós podemos chamar da oração modelo, é exatamente para nos tirar daquela imagem que colocamos na aula passada, uma nuvenzinha, uma pessoa deitada ali, adormecida, no que a gente chamou de o sono da apatia. E para que eu e você não vivamos apáticos, que isso é da natureza humana, tanto no início da igreja primitiva quanto na igreja do século XXI, essa questão se apresenta, viver uma vida cristã morta ou morna. Lá em Apocalipse capítulo 3, 15 a 16 diz a palavra para nós que somos igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não honrar, não glorificar a Deus, leva uma vida de marasmo, a uma vida de não servir ao Senhor, ou seja, de frieza espiritual. Ainda na lição passada a gente colocou a frase de Charles Spurgeon, exatamente procurando mostrar que a vida cristã implica em ter comunhão com Deus. E a frase de Charles Spurgeon, que com certeza ele primeiro falou para ele mesmo, para depois dizer àqueles que o ouviam, e hoje isso acontece da mesma forma: se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Daquilo que Deus tem nos dado, diferentes vocações, dons, ficam adormecidos, não trazem glória, honra e poder para Cristo. E eu creio que uma canção que pode impactar na minha vida e a tua hoje é uma canção da minha infância, da infância talvez de muitos, né? O tema dessa canção é Leia a Bíblia. E essa canção diz assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração.
Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ore a Bíblia e não lê, a Bíblia e não lê, a Bíblia e não lê. Quem não ora a Bíblia e não lê, não irá crescer. Não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia e não lê, não irá crescer. De alguma forma, esse louvor nos leva exatamente aos dois tópicos da lição de hoje, né? Revitalizando a nossa vida de oração. O primeiro tópico, como não orar. Eu acrescentei à frente dessa temática, como não orar, como sendo um efeito negativo no viver do salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, dos versos 5 ao 8, aborda essas questões. Então ele diz que quando estivermos com o propósito de oração, não sejamos pessoas com o objetivo de estar como num exibicionismo espiritual, né? Querendo mostrar para outros o que de fato não somos, é apenas uma aparência. Então, de alguma forma, aqui está bem incisivo que não devemos orar como os hipócritas. E como é que o hipócrita ora? Se autoexaltando diante de si mesmo e diante dos homens, né? Uma oração que chama a atenção, né? Alguém chama isso de carisma, mas que não tem caráter, né? Apenas cativa, mas é um cativar apenas por aquele momento. No dia a dia não há o viver que agrada a Deus. Por outro lado, esse mesmo contexto inicial, versos 5 a 8, é exatamente para trazer o cuidado que eu e você devemos ter para não viver orações mecânicas, vãs repetições. Em 1988 eu estive na Bolívia, terra dos meus pais, Moisés e Joana, e eu estava na casa de alguns familiares. Eles eram responsáveis por uma entidade chamada Aldeias SOS, aqui no Brasil também tem, e havia um aniversário de vários daquelas crianças órfãs, crianças abandonadas, que eram cuidadas nesse local. E o que me chamou a atenção no momento da celebração do aniversário é que a gratidão deles, mecânica, uma formalidade que não tem uma comunhão com Deus, foi para a criação. Então eles agradeciam a La Pachamama. A Pachamama é a Mãe Terra. Infelizmente, no arraial evangélico, quando não há uma vida efetivamente de transformação pelo poder da palavra, pelo poder da oração, por meio de Cristo Jesus, que é quem viabiliza esses nossos encaminhamentos, então as pessoas usam sim de vãs repetições. Então, celebrar a criação e não ao Criador, orações repetitivas, né?
louvores de gratidão que ali foram feitos nesse aniversário, a Mãe Terra, entendendo que tudo provém dela, o existir, o concretizar. E pensando um pouquinho mais sobre a oração, esse contexto baseado em Mateus 6, traz para nós como é que deve ser a oração que tem um efeito positivo. Como orar corretamente. 3 princípios que a lição procura fazer a gente, por um lado, meditar, mas o grande desafio é aprender e praticar. Então a lição aborda o princípio da exclusão. Então, vou orar, eu preciso de um local, preciso identificar um local onde não possa haver distrações, perturbações que atrapalhem o teu momento de conversar com Deus. E outro aspecto importante do como orar é o princípio da percepção, um princípio que procura fazer com que você, a partir do que lemos, do que estudamos, do que meditamos na palavra, possamos efetivamente ter uma compreensão de quem é Deus. Para muitos, Deus é uma energia cósmica. Para outros, Deus é o que os homens criam. Alguém superior, apenas e tão somente. Maomé, Confúcio e tantos outros. Reverenciados, mas com os quais eles não têm o que temos em Cristo, uma real comunhão. E muito mais do que comunhão, nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Foi o que Jesus prometeu. Quando eu for, enviarei o Consolador. Evangelho de João. Lá no capítulo, vamos confirmar aqui. Evangelho de João, capítulo 17. A palavra do Senhor é Jesus está conversando com Deus. E ele começa dizendo, verso 1, tendo Jesus falado estas coisas, então ele estava compartilhando com aqueles que o seguiam. Como seria? Quais seriam os desafios que eles teriam no viver, sendo discípulos de Cristo? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Conforme ele avança, lá na frente, ele vai dizer, verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E o que nos deve impactar é exatamente quando ele diz que, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele ora por nós, fala que se nos deu a conhecer. E a promessa dele, capítulo 16 do Evangelho de João, que é onde a gente está enfatizando aqui a presença dele em nós, mas a presença dele também em todos os lugares. No capítulo 16, a palavra do Senhor então diz que mas eu vos digo a verdade, versículo 7.
Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Como que a gente pode finalizar essa lição, que tem ainda o tópico 3, que vai aprofundar um pouco mais, fortalecer mais este viver que tem como objetivo revitalizar a nossa vida de oração. O princípio da confiança. E para isto eu escolhi uma canção que você vai poder ouvir, porque quando eu te enviar o arquivo você vai ver um link do YouTube. Eu vou ler essa canção aqui, que tem como tema que eu e você precisamos nos colocar nas mãos de Deus como uma criança. Esse é o tema da canção. E a letra diz assim: como uma criança, assim eu quero ser. Com Cristo em meu viver, irei renascer. Como uma criança, Cristo me ensinou que devo ser, se quero ir ao céu. Ter a mente limpa e puro o coração. Sempre que na Bíblia esse verso eu lia, não podia ainda tudo entender. Mas quando uma criança, Cristo em mim fez nascer, pude compreender o que Deus quer de mim. Sinceridade, amor, perdão e paz. Só uma criança pode ter. E aqui eu fecharia com uma pergunta que faço para mim mesmo. E eu preciso responder, e você também precisa responder. Você tem se colocado diante de Deus, nas mãos de Deus, aos pés da cruz, como uma criança? Ou ainda está recalcitrando, teimando em viver a sua própria vida? Vamos orar? Queremos neste momento, ó Pai, e esse nosso conversar contigo, esta nossa oração, só é possível de acontecer porque um dia tu enviaste Jesus Cristo, teu Filho amado, para morrer na cruz por nós. Mas a partir do que teu Filho fez na cruz, a partir da sua ressurreição, a partir da sua promessa de que Ele em breve voltará, nós somos desafiados a nos autoexaminar. Para cada versículo, para cada registro bíblico que lemos, que meditamos, nós somos confrontados na nossa maneira de viver diante de Ti e dos homens. As escolhas que fazemos. A Tua palavra tem mandamentos, tem promessas, tem exortações, tem correções, diante das quais nós precisamos nos render como uma criança. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Cada um de nós, se nos colocamos diante de Ti em sinceridade, podemos identificar sim vertentes que ainda não estão entregues a Ti, assim como uma criança faz, dependente daqueles que são os seus cuidadores, que podem ser pais, tios, avós, professores e tantos outros. Tu és o nosso Pai Celestial, que cada um de nós possa
tomar uma decisão não só de crer no que Cristo fez na cruz, mas também de viver orientados por Ti e pela Palavra. Em nome de Jesus. Amém.